Aula de Geografia para o 8º ano. Vamos finalizar o capítulo 6. Vamos falar do Uruguai, que é um país que fica ao sul do Brasil, e na América do Sul. Ele é um país, é um dos países menos populoso da América. Ele tem 3.300.000 habitantes. Esse baixo índice de população é devido a fatores históricos, não é? A forma de explorar o território e também do sistema de segurança social, saúde e educação bem desenvolvidos. A sua população até metade do século XIX era predominantemente mestiça. Em meados do século XIX, ele entrou no comércio internacional, ele passou a exportar produtos agropecuários e isso atraiu imigrantes europeus, principalmente espanhóis e italianos. Bom, o que nós temos aqui? Além disso, ocorreram no país algumas migrações para fora, né? Migrações em massa, devido a problemas problemas econômicos e políticos. Aí depois nós temos o Paraguai, que todo mundo já ouviu falar, ou já deu um pulinho até lá, pela Puente de la Amistad, né? Que une o Rio Paraná, separa o Paraguai do Brasil. E essa ponte aí é muito, mas muito conhecida dos brasileiros que vão sempre para lá. E é bom ver a população dele, da população dele, eles são 7 milhões, né? O dobro lá do Uruguai. 95% da população é mestiça, de espanhol e indígena, não é? Tanto é que a língua falada lá é tanto o guarani como o espanhol. Eles sabem as duas e é oficial. Há uma parte do Paraguai, faz parte do Chaco, que são planícies semiáridas, não é boa para plantação e para cultura, tá? Semiárida. Então, o pessoal vive mais do lado leste, do lado oriental. E no Paraguai, 61% mais ou menos de pessoas vivem no lado urbano. Isso quer dizer que tem uma boa quantidade de pessoas, né, na agricultura, na zona rural. Não é que outros países têm mais pessoas morando na zona urbana aqui. E, bom, tem uma mobilidade muito grande, né, do Paraguai com o Brasil. O pessoal vai muito para lá, eles vêm para cá, não, mas principalmente brasileiros para lá, tá? O brasileiro, depois dos Estados Unidos, é no Paraguai que ele mais migra. Vamos ver, principalmente os brasileiros eles foram trabalhar na construção da usina de Itaipu. Vamos ver aqui, é um país, já falei, os mestiços, construção da usina, onde vivem mais brasileiros, é isso daí. Então, eram os países que estão aqui na postura, estão falando aqui da América, e a gente vai ver urbanização e desigualdade social, né? Então, na América, continente americano, nós temos a cidade metropolitana de Nova York, tá? Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, tá? E a cidade do México, que elas são, assim, as mais populosas do mundo, não é? Então, essa densidade demográfica, porque se concentra, são metropolitanas, e se concentra, muitas pessoas vão tudo para lá. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão viver igual. Por quê? Cresce tão rapidamente que não dá tempo, não tem a infraestrutura para casas, não só casas, mas todas aquelas necessidades que as pessoas precisam, as famílias precisam, não é? Então, eles se aglomeram em torno da cidade e criam aquelas favelas e tem uma série de problemas, porque não tem água encanada, não tem isso, não tem aquilo. Então, acontece isso, geralmente, não é? Em todas essas grandes cidades que vem muita gente. Então, tem essa desigualdade social,
não é? Vão em busca de emprego, às vezes não conseguem, então eles conseguem os empregos mal remunerados, tá? Eles vão atrás de emprego e estudo aqui, e aí essas habitações acabam tendo muita violência, essa falta de emprego, não é? Aqui diz sobre Toronto, que é no Canadá, que vai tanta gente, vai de todas as partes do mundo, que ela é declarada pela ONU como multirracial. Multirracial porque tem de todas as partes. Deixa eu ver aqui. E lá mesmo, que ela tem muitas etnias lá, mesmo assim acaba tendo falta de emprego. E ainda tem desigualdade de renda em relação a outras cidades, então tem aqueles que ganham bem mais e aqueles que ganham bem pouco, tá? E acaba acontecendo que o desemprego acontece mais para quem não é branco. Você vê então que tem problema de etnia aí, né? De preconceito. Na outra página aqui, né? Página 60, desigualdade, marca inseparável do continente americano, tá? Então aqui a desigualdade entre países americanos é bastante grande, de um para o outro, por causa das variações econômicas, sociais, ambientais, não é? Uma série uma série de itens que acontece, não é? Diferença entre os países. E aqui nós temos o IDH, que está falando, né? Que foi criado para ver o crescimento, não é? Não o crescimento, principalmente, mas o ser humano, não é? A qualidade de vida do ser humano. Então, eles veem a renda per capita, eles veem o nível de estudo, eles veem a mortalidade infantil, eles veem a escolaridade. Então, isso cria um EDH que vai de 0 até 1, tá? Então, o melhor modo de vida dos países desenvolvido chega a 1. E o Brasil aqui não está, mas é 0,600, uma coisa assim, 0, então aqui nós temos aqui o mapa que mostra, não é? O desenvolvimento em 4 grupos, muito elevado, médio e baixo, tá? E o Brasil está aqui como elevado, não muito elevado, elevado. Isso quer dizer que o Brasil é um país em crescimento, que ele está mudando, não é? Esse baixo IDH dele. Então, aqui, este mapa está mostrando essa melhoria. Aí, nós vamos ver a pirâmide etária. Aqui, a pirâmide aqui mostra o grau de desenvolvimento das populações americanas, tá? Com o IDH mais desenvolvido. Então, nós temos onde é mais desenvolvido, o IDH está mais alto, nós temos uma taxa de natalidade baixa, não é? Então, você vê que a pirâmide, base é mais estreita e alarga no meio. Isso quer dizer que eles, né, menos jovens, mais pessoa idosa, tá? Ao contrário dos países que não tem, são menos desenvolvidos, a pirâmide aqui, você vê, né, do Guatemala e do México aqui, mais larga embaixo, muito jovens e menos pessoas idosas, não é? Você vê lá 80, 90, como diminui muito, então a expectativa de vida também é menor, tá? A pirâmide aqui do Brasil, não é? Você viu como ela também encurtou já, tá? E o pH, a população economicamente ativa, o PA, está bem grande, mas também deu uma melhorada também na taxa aqui dos idosos daqui com mais idade, né? A expectativa de vida aqui. Aí vocês analisam as pirâmides, tá? Vocês têm perguntas para responder aqui na página 61. E aí nós vamos falar das migrações americanas, que ao longo da história, principalmente quando descobriram o continente, veio uma leva para o continente americano de europeus para cá, não é? Principalmente os colonizadores mandando da metrópole para as colônias aqui, tá? Então, você tem um mapa atualmente, né? Então, isso aqui foi no século XVI, naquela época veio muito para cá, mas agora, atualmente, a América ainda é uma origem de destino
de grandes deslocamentos populacionais, e você vê aqui, não é? Principalmente vai para a América do Norte, não é? Porque é como um país desenvolvido, acaba atraindo um polo de maior atração aí, tá? Aí você tem a leitura cartográfica, está falando sobre Estados Unidos e México, né? Porque assim, é uma leva de mexicanos nos Estados Unidos, é um problema essa fronteira aqui, tá? Aqui está falando aqui que Toronto também é uma cidade que é o centro multicultural do planeta, de tantos estrangeiros lá. Aí, em direção à América do Sul, vem muito do Haiti, da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, né? Problemas políticos, sociais, econômicos, e cada um deles, os haitianos, principalmente depois do terremoto que deu, então, foi uma leva muito grande que saíram de lá, tá? E agora, no caso da Venezuela, vocês veem aqui, não é? Que vem muito para vários países, principalmente também o Brasil, porque por problemas políticos afeta a economia, e aí não tem alimento, não tem remédio, não tem nada, eles têm que sair para procurar um melhor nível de vida, tá? Aqui na página 64, vai questionar assim, não é? É uma questão polêmica, é a favor ou é contra a migração, é bom ou é ruim? O autor diz que é bom. As migrações são boas porque o país que recebe aumenta a oferta de mão de obra, não é? Até barateia. Depois, que mais? Contribui para a pessoa, empreendedorismo, que você começa a empreender várias coisas para você trabalhar, para você interagir, e isso cria coisas novas, não é? E tem uma coisa, essas pessoas que estão em outro país acabam mandando dinheiro para sua terra natal, para as pessoas que ficaram. Então, país que geralmente que sai, que não é tão desenvolvido, acaba recebendo dinheiro de fora, e isso ajuda o país menos desenvolvido, que o pessoal migrou para fora, você acaba recebendo, essa turma que está fora, mandam sempre para os que estão na sua terra natal, tá? E também enriquece a cultura com sua música, seus hábitos alimentares, né? A linguagem e algumas técnicas e tal. Vocês têm que questionário aqui para fazer na 66. Então, vocês me mandem isso até a semana que vem. Bonitinho, semana que vem nós vamos ver alguns pontos para a gente revisar, tá bom? Tchau, até semana que vem.